Vamos continuar o nosso conteúdo sobre eletricidade, mas antes eu coloquei essa frase para vocês. A mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma, de Albert Einstein. Então, ele está falando a importância de nós sempre estarmos buscando conhecer coisas novas, né? Conhecimentos novos. E a escola é um dos ambientes que nos proporciona isso. Então, a quantidade de conteúdos novos, diferentes, que vocês já aprenderam desde o começo do ano, quando começou o 8º ano, né? Então, vocês se abriram, a mente de vocês se abriram para algo novo. E é isso que é importante, né? Porque a mente de vocês hoje não é mais a mesma do começo do ano. Por quê? Porque vocês aprenderam coisas novas. Então, continuem assim, se abrindo. Ah, eu não sei isso. Não sei, pois eu vou aprender. Exatamente por isso que nós vamos para a escola, para aprender, porque a gente não sabe, né? Se nós soubéssemos, não tinha necessidade de estarmos aprendendo. Então, como nós não sabemos, nós vamos para esse conhecimento novo. Isso? Ok? Então, vamos continuar falando, né, sobre eletricidade e hoje nós vamos falar sobre o circuito elétrico, ok? Circuito elétrico, que é, meninos, esse circuito é o que vai promover vamos dizer assim, vai promover o caminho da eletricidade. O circuito elétrico é por onde a eletricidade ela vai se conduzir para produzir, né, alguma, para levar um aparelho a um funcionamento, uma lâmpada a acender, para produzir algum funcionamento. Então, vamos ver o conceito. Circuito elétrico, ele representa o caminho, não, nós vamos falar aqui de um circuito elétrico simples, bem simples. Representa um caminho fechado e é constituído de um material capaz de transportar as cargas elétricas, chamado de condutor. Então, o circuito elétrico, chamado fio condutor. Esse circuito elétrico é esse caminho por onde a eletricidade vai se conduzir. E ele tem esse material capaz de conduzir essas cargas, essa eletricidade, é chamado de fio condutor. Aí eu coloquei aí um exemplo para vocês de um circuito elétrico fechado. Olha, vocês estão vendo? Fechado. Então, é por esse circuito que vai ser conduzida a eletricidade que vai produzir um funcionamento. No caso aqui, um funcionamento da lâmpada, porque a lâmpada vai acender. Bem, aqui eu já coloquei um interruptor. No livro de vocês, no exemplo, eu quero que vocês olhem depois, na página 205, vai ter um modelo bem caseiro, que vocês podem até fazer em casa, dá para fazer, que o interruptor é feito por um clipe. Vocês observem aí. Quando o clipe está, né, conectado, então ali há uma condução de cargas elétricas, né? Não é interrompido o transporte de cargas elétricas. Então, resumindo, para que realmente o circuito ele venha produzir o funcionamento de algum equipamento, lâmpada, seja o que for, ele precisa estar fechado, como vocês observam aqui. Nessa imagem, né, você vê um interruptor, que no caso está ligado, a lâmpada está acesa. Se desliga o interruptor, há uma interrupção, né, das cargas, e quando as cargas são interrompidas, elas não fluem nesse fio condutor, então não tem como acender essa luz. Ok, meninos? Então, no circuito elétrico, quais são os componentes importantes nesse circuito? 4 componentes. Primeiro, a fonte de energia, que é o gerador elétrico. Então, esse gerador é o que vai realmente fornecer a energia elétrica.
o que vai fornecer energia para acender a lâmpada. No caso aqui, o gerador é a pilha. Então, o gerador pode ser uma pilha, uma bateria. Então, é a fonte de energia que é onde está a eletricidade e que vai, a partir dali, conduzir a eletricidade por um caminho para produzir o funcionamento de algum equipamento. Então, fonte de energia, que pode ser uma pilha ou uma bateria. O condutor, né, que é outro componente, seria o fio metálico. O fio metálico seria o condutor de energia, por onde aquelas cargas elétricas vão se conduzir, vão passar. O dispositivo, no nosso caso aqui, é a lâmpada, né? O objeto que entrará em funcionamento. No caso aqui, a lâmpada poderia ser um celular, poderia ser qualquer outro equipamento eletrônico, né? Elétrico. É o dispositivo. E o interruptor, né? É um equipamento que vai permitir o fluxo da eletricidade, o fluxo das cargas, ou interromper o fluxo, né? O interruptor. O nome já diz, ele vai interromper ou ele vai deixar que aquele fluxo se conduza. Por exemplo, nas nossas casas, quando nós queremos acender uma luz, nós vamos lá no interruptor e acendemos a luz. Quando nós ligamos o interruptor, nós estamos permitindo que as cargas elétricas que são produzidas em um gerador chegue até o dispositivo, no caso a lâmpada. Quando nós desligamos o interruptor, nós interrompemos esse fluxo de energia, ok? Aí, essa condutividade elétrica, ela vai ser feita através dos fios metálicos, né? Esses fios metálicos, que eu coloquei aqui esse desenho, eles têm a capacidade de conduzir cargas elétricas. Eles têm essa capacidade. Através dele, né, nas nossas casas, você pode observar que elas são cheias de fios elétricos. E é por onde a energia passa por toda a nossa casa, indo para acender as lâmpadas, ligar os aparelhos elétricos, na televisão, computador. Tudo é conduzido por esses fios. Então, ele é formado, né? Ele é formado por um material condutor, que pode ser o ouro, a prata e o cobre, que é essa parte aqui de dentro, ó. O que nós mais usamos é o cobre, por causa do baixo custo, né? Mais barato. Mas são os fios condutores, quer dizer, são fios que vão conduzir, né, essa eletricidade. Aí nós dizemos que eles possuem a condutividade elétrica, porque eles conduzem a eletricidade. E é formado também de um material isolante, que é essa borracha, né? Que pode vir em várias cores. Eles usam várias cores porque eles precisam usar, geralmente, 2 fios. E aí eles precisam fazer a diferença de um fio condutor do outro fio condutor. Tem a questão do positivo, do negativo, então eles precisam fazer essa diferenciação através da cor da borracha. Então, a borracha e o vidro também são material isolante. O que é um material isolante? É aquele que vai bloquear a passagem da carga elétrica. Então, se está acontecendo uma carga elétrica em alguma situação e você coloca naquele momento uma borracha, um vidro, produz a interrupção daquelas cargas elétricas, né? Ok? Gente, tudo está no livro de vocês. Eu quero que vocês façam essa leitura também no livro. Bem, o circuito elétrico, ele pode ser aberto ou fechado, né? Olha só os 2 exemplos que eu coloquei aqui. Aqui nós temos um circuito fechado. Nós temos aqui, olha só, bem aqui, como se fosse uma portinha, né? Então, está fechado, então o fluxo de cargas elétricas está fluindo e passando livremente.
Já aí nós consideramos circuito fechado. Já nesse caso aqui, nós observamos, olha só, que a portinha está aberta. Então, aqui houve uma interrupção do fluxo de cargas, do fluxo de eletricidade. Então, nós dizemos que esse circuito está aberto. Muito simples, né? O fluxo ordenado de cargas elétricas por um fio condutor, né? Por um condutor, é definido como corrente elétrica. Então, quando essas cargas elas são conduzidas nesse fio condutor, no fio metálico, nós dizemos que por ali está fluindo uma corrente elétrica, né? Tem eletricidade. Então, não se pode manusear, né, um objeto, um fio condutor ou algo que está conduzindo a corrente elétrica de qualquer forma. Para que se faça o manuseio adequado, primeiro tem que se interromper a condução de energia elétrica. Por exemplo, quando vai se trocar uma lâmpada, é importante que o interruptor esteja desligado, porque se ele está desligado, ali não há mais um fluxo de corrente elétrica. Então, a pessoa pode trocar aquela lâmpada com mais com uma melhor proteção, né? E o que é essa corrente elétrica? Aliás, já dei o conceito para vocês aqui, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas por um condutor. A corrente elétrica, ela permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa uma secção transversal de um condutor a cada segundo. Então, tem como nós podemos calcular essa corrente elétrica, né? Aí eu coloquei essa imagem. Olha aqui uma secção transversal. E a corrente elétrica seria a quantidade de cargas que vão atravessar essa secção transversal por segundo. Então, quantas cargas atravessa essa secção transversal em um segundo? É dessa forma que eu vou encontrar a corrente elétrica. A unidade de medida da corrente elétrica é o amperes, amperes por segundo. E a unidade de medida da carga elétrica é o coulomb, que é representado pela letra C. O amperes é representado pela letra E. Então, quando um certo equipamento, lá nos suas orientações, né? Geralmente os equipamentos, eles têm um lugar onde tem a prescrição de tudo que tem naquele equipamento, né? Da capacidade daquele equipamento. Aí lá tem 2,5 A. Então, ali, ele está me dando a quantidade de corrente elétrica, que é 2,5 amperes. A quantidade de carga elétrica que passa por uma secção transversal em um segundo. Cada equipamento tem uma capacidade e é importante conhecer essa capacidade para evitar, né, que o equipamento venha a ser danificado, queime, para conhecer a intensidade, a capacidade desse equipamento. Tem uma fórmulazinha que nós usamos para identificar, para conhecer a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela vai ser definida pela razão entre o módulo das cargas elétricas, a quantidade de carga elétrica que passou através de um condutor, em um segundo, né? E o intervalo de tempo que essa corrente elétrica foi mantida. A fórmula é essa. A corrente elétrica é representada pela letra I, que, como eu já coloquei para vocês, a unidade é amperes, letra A maiúsculo. Então, vai ser a razão entre a carga elétrica, que é representada aí pela letra ΔQ. ΔQ fala da carga elétrica, e a unidade seria Coulomb, que é representado pela letra C, dividido pelo tempo, que é na unidade de segundos. Então, aprendam, né, essa forma que nós poderemos precisar usá-la depois.
Então, a corrente elétrica é definida pela divisão, razão é a mesma coisa de divisão, pela divisão da carga elétrica e o tempo em que aquela carga elétrica passou. Tipos de circuito elétrico. Ele pode ser de corrente contínua ou de corrente alternada. Vamos ver a diferença de cada um. A de corrente contínua, ela é representada também pelo CC, corrente contínua, ele acontece quando a movimentação dos elétrons ocorre em um só sentido, ok? Geralmente, essas correntes acontecem nas baterias e nas pilhas. E os objetos que são utilizados são controles remotos, relógio. Então, nesses equipamentos vai haver uma frequência, né, de corrente contínua. E a alternada é quando, que é representada também pelo C e o A, que é corrente alternada, acontece quando o sentido da corrente varia periodicamente de tempo. Não será apenas em um sentido, ela vai ter uma variação de tempo, uma variação. Então, é utilizada geralmente nos geradores de algumas usinas elétricas, como a hidrelétrica, e também em alguns equipamentos, como liquidificadores, ventiladores. Então, nesses equipamentos, a corrente que se tem é a corrente alternada. Então, é muito simples, meninos. Olha só, contínua segue um único sentido, um único fluxo. Alternada, não, ela vai variar nesse fluxo. Então, periodicamente, com o tempo, ela vai mudar a direção, o sentido do seu fluxo, ok? E, por último, nós vamos ver os efeitos da corrente em um condutor. Nosso livro ele vai trazer 4 efeitos. O efeito térmico, químico, magnético, fisiológicos. Então, a corrente elétrica, ela pode produzir alguns efeitos. O térmico, o que é isso? É quando a corrente elétrica atravessa algum meio que apresenta resistência elétricas, as colisões entre os elétrons e os átomos do condutor fazem com que ocorra um aquecimento. Então, o efeito térmico fala de temperatura, né? Então, aquela corrente, ela vai produzir um aumento de uma temperatura. Por exemplo, né, eu coloquei aí o secador. Então, o secador, ele produz, a corrente elétrica do secador, ela vai produzir um aumento de temperatura. É por isso que a mulher consegue secar o cabelo, porque aumentou a temperatura e assim seca o seu cabelo. Isso acontece também no ferro de passar, né? Ali, o efeito produzido através daquela corrente elétrica é um aumento da temperatura do ferro, permitindo que a roupa seja passada. Efeito químico. Quando a corrente elétrica provoca reações químicas ao percorrer determinada substância. Por exemplo, na bateria de um automóvel. Ali, no carro, meninos, há uma condução de eletricidade através daquela bateria, que vai acontecer a partir de uma reação química. Então, dentro da bateria existem substâncias químicas, que aquelas substâncias químicas, elas reagindo, ela vai produzir o funcionamento daquele motor, daquele carro, não é? Você vê que até celular você pode carregar através de uma bateria de um carro, não é isso? Então, isso é um efeito químico, porque foi produzido a partir de reações químicas. O efeito magnético é quando a corrente elétrica em um condutor faz com que um corpo magnético surja ao seu redor. Então, aquela passagem de corrente elétrica vai produzir o que nós chamamos de ímã. Então, vai acontecer uma reação ali, e aquela reação vai tornar um dos objetos magnético, vai se tornar um ímã. E os efeitos fisiológicos é quando a corrente elétrica, ele atravessa, no caso, os seres vivos, os músculos, e afeta, né? Produz algum tipo de mudança, de transformação, como ele fala aí, contrações fortes no corpo do indivíduo. Então,
Esse é um pouco mais perigoso, porque pode levar até a morte, que é o choque elétrico. Então, a corrente elétrica, se o ser humano, um animal, ele entra em contato com essa corrente elétrica, dependendo da forma, da intensidade dessa corrente elétrica, vai produzir um choque elétrico. E esse choque, ele pode ser letal, ele pode levar à morte, como pode apenas produzir uma contração forte, né, nos músculos. Então, aí é um efeito fisiológico, né, no nosso físico, no físico de um indivíduo. Ok, meninos, muito importante vocês conhecerem, né, prestar atenção nesses efeitos da corrente em um fio condutor. E aqui nós encerramos essa primeira parte do circuito elétrico. Qualquer dúvida vocês coloquem aí. Então, nós vimos sobre o circuito elétrico, vimos também os efeitos, né, da corrente elétrica, circuito aberto e fechado. E qualquer dúvida que tiver, coloquem aí e eu vou deixar atividade para vocês no nosso grupo, certo? Então, bons estudos, façam a leitura do livro. Vou colocar aí todas as páginas que nós usamos hoje para esses slides. Então, façam a leitura e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a cada um. Tchau.